Não é. As pessoas perguntam quem está por trás do Alexandre de Moraes. Hoje nós sabemos. E nós sabemos que o Alexandre de Moraes é o sintoma no Brasil de uma doença global. O Alexandre não foi o único que surfou nessa onda da censura. A gente via que na Europa também tinha muita gente surfando nessa onda, líderes de esquerda fazendo coisas muito parecidas com o Brasil. E essa onda acabou. E agora vem, na direção do Alexandre, um tsunami. E que tsunami é esse? Ora, vejam o discurso histórico do vice-presidente J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique para vocês entenderem o contexto. Ele estava falando isso na frente de todos os líderes mais importantes da Europa. Um dos fóruns de segurança mais importante, talvez o fórum de segurança mais importante do mundo. Vale a pena. Eu estou de novo ficando resfriado. Esse negócio de ficar viajando o tempo inteiro dá nisso. Vejam trechos do discurso dele. J.D. Vance, abre aspas. Agora, essas declarações levianas são chocantes para os ouvidos americanos. Durante anos nos disseram que tudo o que financiamos e apoiamos é feito em nome dos nossos valores democráticos compartilhados. Tudo, desde nossa política em relação à Ucrânia até a censura digital, é apresentado como a defesa da democracia. Mas quando vemos tribunais, ele diz aqui, europeus, mas pode ser brasileiro, cancelando eleições e altos funcionários ameaçando cancelar outras, devemos nos perguntar se estamos nos mantendo em um padrão suficientemente elevado. E eu digo nós, porque no fundo acredito que estamos do mesmo lado. Eu olho para Bruxelas, onde os comissários da Comissão Europeia alertaram os cidadãos de que pretendem fechar as redes sociais durante períodos de agitação civil, no momento em que eles identificarem que costuma ser discurso de ódio. Vocês já ouviram falar isso de algum lugar? Ou para este próprio país, ele está falando da Alemanha, onde a polícia realizou operações contra cidadãos suspeitos de postar conteúdos antifeministas online como parte de um esforço para, abre aspas, combater a misoginia da internet? Temo que a liberdade de expressão esteja em declínio, diz o J.D. Vance. E em nome da comédia, meus amigos, ou seja, e o mais engraçado, mas também verdadeiro, eu admito que às vezes as vozes mais estridentes a favor da censura não vêm da Europa, mas do meu próprio país, os Estados Unidos, onde a administração anterior ameaçou e pressionou empresas de redes sociais para censurar o que eles chamavam de, abre aspas, desinformação. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Vejam, isso é o vice-presidente dos Estados Unidos falando na Europa. Mas parece que ele está falando com o Brasil. Ele continua. Desinformação, como, por exemplo, a ideia de que o coronavírus provavelmente vazou de um laboratório na China. O nosso próprio governo, do Biden, incentivou empresas privadas a silenciar pessoas que ousaram expressar o que acabou se tornando uma verdade óbvia. Eu fui um deles. Meu primeiro bloqueio no Brasil foi justamente por ter dito que o vírus tinha vindo de um laboratório da China. Por isso venho hoje aqui, continua o J.D. Vance, não apenas como observação, mas como uma proposta. E aqui que vocês devem prestar muita atenção. Proposta. Qual é a proposta do novo governo americano? Assim como a administração Biden parecia desesperada para silenciar as pessoas por expressarem as suas opiniões, a onda na qual o Alexandre surfou, a administração Trump fará exatamente o oposto. E espero que possamos trabalhar juntos nisso. Ou seja, a administração Trump está desesperada para permitir que as pessoas expressem as suas opiniões. E como é que ela vai fazer isso? Ele continua. Em Washington, há um novo xerife na cidade. E sob a liderança de Donald Trump, podemos discordar das suas opiniões, mas lutaremos para defender o seu direito de expressá-las na praça pública. Eu peço a vocês que ouçam essa frase, eu vou ler de novo,
é que vocês guardem e vejam o noticiário dos próximos dias relacionado ao Brasil com isso em mente. Sob a liderança de Trump, podemos discordar das suas opiniões, mas lutaremos para defender o seu direito de expressá-las na praça pública ou no debate público. Escutem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O J.D. Vance continua. Acredito que as pessoas se importam com os seus lares. Elas se preocupam com os seus sonhos. Elas se preocupam com a segurança e sua capacidade de sustentar a si mesmas e aos seus filhos. Elas são inteligentes. Acho que essa é uma das lições mais importantes que eu aprendi no meu curto tempo na política. Ao contrário do que se pode ouvir, a algumas montanhas de distância em Davos, os cidadãos de todas as nossas nações não se enxergam como animais educados. Gado. Ou como peças intercambiáveis de uma economia global. O que ele está dizendo? Que nós não queremos editores da sociedade, os iluminados, os manéis aqui não aceitam que os iluminados editem a sociedade da forma que eles querem. Ele continua, o J.D. Vance diz, e não é surpreendente que eles não queiram ser deslocados arbitrariamente ou implacavelmente ignorados pelos seus líderes. O papel da democracia é justamente decidir essas grandes questões nas urnas. Acredito que ignorar as pessoas ou desconsiderar suas preocupações, ou pior ainda, fechar mídias, Terça Livre, revista Timeline, própria Jovem Pan, que não foi fechada, mas foi castrada, cancelar eleições ou excluir cidadãos ou cidadãos, como diz a Janja, do processo político não protege nada. Excluir cidadãos do processo político como estão fazendo com o Bolsonaro? J.D. Vance. Ele diz não. Na verdade, é a maneira mais certeira de destruir a democracia. Falar abertamente e expressar opiniões não é interferência eleitoral. Bum! Fim do TSE. Guardem essa frase. Falar abertamente e expressar opiniões não é interferência eleitoral. Ministro Barroso, ministra Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, que eu me recuso a chamar de ministro. Isso é o que diz o vice-presidente dos Estados Unidos em nome da administração do mundo livre. Mesmo quando as pessoas expressam opiniões fora do seu próprio país. Estão ouvindo? Mesmo quando as pessoas expressam opiniões fora do seu próprio país. Mesmo quando essas pessoas são muito influentes. E digo isso com humor. Se a democracia americana sobreviveu a 10 anos de reprimenda de Greta Thunberg, vocês podem sobreviver a alguns meses de Elon Musk. Mas o que nenhuma democracia, seja americana, alemã ou europeia, sobreviverá é dizer a milhões de eleitores que os seus pensamentos, as suas preocupações, as suas aspirações e os seus apelos por ajuda são inválidos ou indignos de consideração. A democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo importa. Não há espaço para barreiras. Ou se sustenta esse princípio ou não. Europeus, e eu digo, brasileiros, o povo tem voz. Líderes europeus, e eu digo, líderes brasileiros, têm uma escolha. E a minha convicção, diz o J.D. Vance, é que não precisamos temer o futuro. Você não pode ganhar um mandato do povo jogando seus opositores na prisão. Puta merda! Na semana em que o presidente Bolsonaro será denunciado com crimes que podem jogá-lo há 28 anos na prisão, vamos ler o que diz o J.D. Vance. Deixa ele aí, Bruno. Deixa o J.D. Vance aqui. Você não pode ganhar um mandato do povo jogando seus opositores na prisão. Isso, meus amigos, é muito mais do que um discurso.
É uma declaração do que a América representa metafisicamente. Como a gente diz aqui, a terra dos livres e a casa dos corajosos. Eu tenho um boné que diz, é a terra dos livres porque é a casa dos corajosos. E a gente está ouvindo o homem que representa a administração Trump explicando como um adulto explica para crianças que a América está de volta. E quem não promover a liberdade, seja na Europa, seja no Brasil, vai enfrentar as consequências. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.